Olá, querido aluno do Centro de Estudos Presbiterianos, seja bem-vindo a mais uma aula, nossa videoaula aqui. Nosso curso agora vai iniciar uma série de estudos sobre liderança, na verdade serão 4 estudos sobre liderança. Então, vamos trabalhar sobre homens do amanhã resgatando a liderança pactual. Esse é o tema da nossa série de palestras que estaremos desenvolvendo aqui no nosso canal. Antes da gente prosseguir com a nossa aula, irmãos, eu quero solicitar que vocês convidem outras pessoas para conhecer o conteúdo do canal, que possam de fato se inscreverem. Nós estamos na meta de alcançar 1.000 inscritos, estamos com 152 inscritos até agora. Então venha, se inscreva. Nós já estamos aí ensinando teologia reformada já há alguns anos, e eu convido a você, se gosta do conteúdo do canal, se você acha que vai edificar alguém da sua família, algum irmão em Cristo, alguma igreja cristã, então de fato se inscreva no canal e divulgue o nosso canal para que outras pessoas possam ser abençoadas assim como você o foi. Também na descrição deste vídeo, estará mais abaixo a descrição desse vídeo, haverá uma forma de como você pode nos ajudar a nos mantermos ativos no canal e no ar, tá bom? Um abraço, Deus abençoe vocês. A nossa aula de hoje vai tratar sobre... O nosso curso vai trabalhar quatro palestras. A primeira palestra, o lar pactual. Depois o presbíteros e a liderança pactual, depois diáconos na liderança pactual e por fim o marido federal, ok? São 4 palestras sendo focalizadas dentro do conceito de liderança. Liderança no lar, começa com liderança no lar, depois liderança na igreja em relação aos presbíteros, também liderança em relação aos diáconos e também por fim teremos o marido federal, a sua liderança em relação à sua esposa, ok? Muito bem, vamos seguir aqui. A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o lar pactual dentro do tema Homens do Amanhã. Então nós vamos trabalhar 3 ideias na aula de hoje: o que é pacto, a família, o pacto e as responsabilidades no lar pactual. Ok? Meu nome é João França, você já nos conhece o conteúdo do nosso canal. Se você gosta desse conteúdo, divulga, passa à frente. Se você não gosta do conteúdo, você não é obrigado a estar aqui nesse canal, você não é obrigado a assistir a minha aula, você não gosta de ouvir minha voz, não tem problema, você pode migrar para outro canal, trabalhar com outro canal, ser abençoado com outro canal, tá bom? Deus abençoe. Ok, dizem que o lar é o local de refúgio de um homem. Todo mundo sabe disso. Todo mundo, quando o homem vem depois de uma jornada de trabalho, cansada, a única coisa que ele quer é chegar em casa, abraçar os filhos, dar um beijo na esposa, reclinar sua cabeça sobre o travesseiro, assistir um bom filme ou assistir o jornal, se é que tem um jornal hoje que presta na TV aberta, ou assistir o seu jogo de futebol, como ele gosta. Eu não sou muito fã de futebol, mas há homens que amam futebol, então gostam disso, ou mesmo chegar em casa e ler um livro, como eu faço, ou estudar alguma coisa, ou conversar sobre os problemas do dia a dia. O lar é o local de refúgio do homem. É onde ele recosta a sua cabeça para recompor as suas forças. Devemos também olhar para o lar cristão como sendo não apenas um local de refúgio para o homem, um local onde ele repousa a sua cabeça, mas também um local de treinamento. Como assim treinamento? O lar cristão, ele é um local de treinamento, onde você é treinado e onde você treina também. O lar não é apenas um lugar de refúgio. O lar é um local de treinamento, um treinamento para o temor de Deus, o temor a Deus e o temor à sua palavra. Não há idade para isso, não existe idade para você treinar alguém. Tão logo passamos a viver entre o povo pactual de Deus, partilhamos das suas obrigações pactuais. Douglas Wilson, no seu livro sobre masculinidade bíblica, Futuros Homens, ele vai lembrar-nos disso, que criar meninos é uma tarefa pactual. Às vezes você talvez seja um irmão, um crente de alguma igreja que não é pactual e que você vê um desafio muito grande em ensinar o menino, a criança no caminho que deve andar. E as igrejas pactuais, elas vão dar ênfase a isso para que de fato a igreja seja uma igreja poderosa, que as nossas famílias sejam famílias que olhem para as trincheiras dos inimigos e consigam identificá-las e consigam abordá-las, desarmá-las e fazer com que a palavra de Deus prospere no lar e na sociedade. Então é exatamente isso, criar meninos é uma tarefa pactual. Mas a questão é, o que é o pacto? A grande pergunta que a gente faz hoje é, o que é o pacto? O vocábulo hebraico, berit, é que pacto é uma relação que envolve juramentos e obrigações,
compromissos mútuos, embora não necessariamente iguais. Aqui é o Michael Horton no seu livro sobre pactos, né? Aqui no caso, abrindo pactos em inglês, aí seria essa ideia de demonstrando pacto, revelando pacto, mostrando pacto, né? Robertson, no seu livro Cristo dos Pactos, ele nos diz que em seu aspecto mais essencial, a aliança é aquilo que une as pessoas. Nada está mais perto do coração do conceito de aliança do que a imagem de um laço inviolável, né? A aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado, também diz o Robertson no seu livro Cristo dos Pactos. Os puritanos eram comum entender a aliança como uma referência à promessa, estipulações e obrigações entre duas partes. É o Joe Bick no seu livro A Teologia Puritana, né? Muito bem. E Van Dusen nos lembra o seguinte: o pacto de Deus é a base no qual se fundamenta a nossa vida e a atmosfera em que nós respiramos. Essas definições pactuais, elas estão ligadas a teólogos que entendem que a aliança ela é contínua, ela é definida como um laço inviolável, como um pacto de sangue, como sendo o elemento essencial da comunhão do crente com Deus na sua relação objetiva com Deus, dentro do processo pactual da aliança, ok? Então, é necessário entender isso. O Van Dusen, essa questão que Van Dusen levanta aqui para a gente, no seu livro A Excelência do Pacto de Deus, o Pacto de Deus, Sua Excelência e Seu Desconhecimento, um livro espanhol, é um livro publicado pela Fundação Editorial de Literatura Reformada, conhecida como Felire. Você pode entrar no site da Felire lá, né, www.felire.com, e fazer download desse livro lá que está disponível para você fazer download. Ou se você tiver interesse em adquirir o livro fisicamente, você pode escrever para a Felire e a Felire ela manda para você gratuitamente este material, ok? Muito bem. Aí nos leva para a nossa segunda etapa, que é a família e o pacto. Olhemos para as Escrituras e observemos que Deus criou um casal para adorá-lo. Esse é o grande ponto que as pessoas às vezes ignoram. Quando você estuda a teologia da aliança, a teologia do pacto, a teologia pactual, você percebe que o primeiro casal, o casal edênico, ele é criado para a adoração. Ele não é criado para outra coisa, ele não é criado para outro propósito, mas para adorar ao Deus Criador, ao Deus soberano. Ou seja, o alvo da família é sempre visando a glória de Deus, sempre é a glória de Deus, sempre será a glória do Senhor, sempre será a glória de Deus acima de tudo. Mas foi exatamente este casal que o primeiro pacto foi revelado. Foi a este casal que este pacto foi revelado. O primeiro pacto, alguns teólogos chamam de pacto de vida, outros chamam de pacto de obras. Eu prefiro continuar com o pacto de obras, que é o pacto que Deus revela ao casal edênico, de modo particular Adão como representante pactual ali em Gênesis, ok? Também há um detalhe importante que o Douglas Wilson nos lembra, que é uma continuidade pactual. Devemos entender a continuidade das alianças através das gerações. Então, quando eu olho para as gerações, eu vejo a continuidade da aliança. E isso é muito perceptível quando você estuda, por exemplo, a lei de Deus, o segundo mandamento da lei de Deus, onde Deus diz que Ele é o Pai que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, na terceira até a quarta geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Está lá em Êxodo capítulo 20, versos de 4 até o verso 6. Essa relação do segundo mandamento com a relação familiar é muito nítida, porque apresenta essa continuidade da aliança através de todas as gerações. O Salmo 89, por exemplo, quando nós temos o Salmo que Deus estabelece ali a aliança com Davi, ele fala também das gerações, então, no decurso das suas gerações. A aliança que Deus faz com Abraão também é uma aliança, lá em Gênesis 17 também, que diz que vai trabalhar com gerações. Então, a aliança, o pacto, né, a comunidade pactual, a continuidade da aliança, ela perpassa as gerações, ela perpassa as gerações como um todo. Primeiro nós vamos observar isso. O homem, na criação, é a emblemática imago Dei. Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28 falam disso. Fala exatamente de que o homem é criado com o mandato cultural estabelecido aqui, nos fala de que fomos criados para o domínio, para o governo, para governar. Então Deus cria o homem para o governo, para governar. Ou como diz o Van Groningen no seu livro da criação até a consumação, né? Criação e consumação, apontando para a ideia de que Adão seja o vice-regente no processo criativo, no processo da criação. Ele é chamado a vice-regência, né? Então o homem foi criado para ser o regente do reino de Deus no mundo.
Entretanto, tudo isso vem abaixo, pois no jardim em que Deus colocara Adão e Eva, Satanás plantou a semente da dúvida. Lá em Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 5, você vai ter, versos de 1 a 4, você vai ter exatamente esse diálogo, né? Essa interpretação e reinterpretação da lei de Deus através dos óculos da serpente e dos óculos de Eva, né? Então, lança-se uma dúvida. Não foi assim que Deus disse? Foi assim que Deus disse. Não doutorava como mas aí Eva vai lá e diz, não, ele disse que não devia nem comer e nem tocar. Deus não disse que não podia tocar, Deus disse que não podia comer. Então, ela subtrai a certeza da morte e também acrescenta um elemento que não estava predito na palavra de Deus, ou seja, um acréscimo à lei de Deus, a palavra do Senhor. E aí acontece, a semente da dúvida, ela é plantada ali naquele momento. Esse Wright, gente, é um cara que tem um livro chamado, intitulado Famílias Amorosas, alguma coisa assim na Bíblia, há um tempo, Famílias Amorosas na Bíblia. É um teólogo católico, apostólico romano, que tem um livro muito bom sobre família, né? Então ele faz essa menção a esse episódio. Achei interessante a citação e trouxe aqui para vocês, pelo menos, refletirem sobre isso, né? Entender que, de fato, há uma semente de dúvida que é colocada ali naquele momento do casal edênico, né? Muito bem. Esta família passou a conhecer o sofrimento e lembrava-se agora, bem em contraste com o mal presente no seu dia a dia. Deus agora viu o seu mundo devastado pelo pecado. Aí o Paul Tripp, aquele livro lá, Instrumentos nas Mãos do Redentor, um livro fantástico para aconselhamento, né? Vale a pena você adquirir esse livro, ler esse livro, devorar esse livro, porque é um livro que vai ajudar você a ajudar o seu pastor a cuidar de vidas, a cuidar de almas, a cuidar de pessoas. Segundo, também a família se relaciona com o pacto desde o início. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, nós vemos exatamente Deus dando toda a ordem. O Senhor Deus deu ao jardim, né, jardim do homem, Deus toda esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore que está, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres certamente morrerás. Entretanto, a relação da aliança com a família se estende ao longo de todos os tempos, né? Então, esta família, ela está incluída neste pacto com Adão, mas esta relação de aliança, ela se estende ao longo dos tempos. De que forma a questão desta relação pactual familiar é demonstrada nas Escrituras? Como é que a gente conhece, como é que a gente percebe essa relação pactual? Porque é muito curioso você estudar a questão da aliança, a questão do pacto, e não entender a implicação que isso tem para a vida familiar, né? Você acaba tendo um problema sério com isto. Então vamos ver como a relação pactual familiar é demonstrada. Primeiro, na obediência aos mandatos da criação. O primeiro mandato da criação é cultural. Adão e Eva são criados para governarem o mundo, para cultivar o jardim, para cuidar das coisas. Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28. Deixa eu pegar a Bíblia, né, para a gente trazer. Vamos ler a Escritura, o que a Escritura diz, o que a Escritura ensina sobre esses aspectos, porque julgo ser de capital importância a gente ter um entendimento correto do que a Bíblia ensina sobre estes fatos. Ok, vamos lá. Vamos lá, Gênesis capítulo 1. Gênesis 1, versos 26 a 28, né? Diz assim: meu Deus, eu quase que cai aqui. Ok, Gênesis, muito bem. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. O outro texto lá é Gênesis capítulo 2, verso 15, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, nós temos aqui o mandato cultural. No mandato cultural, ele deveria desenvolver culturas, fazer todo aspecto relacionado à
ao desenvolvimento da vida humana, incluindo o trabalho, né, que ele vai cultivar o jardim. O trabalho ele é pré-queda, ele não é pós-queda, né? Há pessoas que pensam que o trabalho é depois da queda, mas o trabalho é pré-queda, ele não é um castigo porque o homem pecou. Na verdade, o homem já trabalhava, né? O outro mandato é o mandato social. Esse mandato social é o capítulo 2 de Gênesis, versos 18 a 24, o famoso texto áureo da criação da mulher e do casamento e da família, né? Então, até aqui, deixa eu pegar aqui, verso 24, verso 18, né? Verso 18, aí fala da formação da mulher, né? Disse, mas o Senhor Deus não é bom que o homem esteja só, faria uma auxiliadora que seja idônea, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo, das aves dos céus, trouxe ao homem para ver que nome lhe chamaria. O nome que o homem desse para todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deus deu um nome ao homem a todos os animais domésticos, aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono no homem, e este adormeceu, e tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. E disse, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se a varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornam-se os dois uma só carne. Então você tem aqui um mandato social, né? O primeiro mandato é cultural, o segundo social. Social por quê? Porque é a constituição familiar, é a sociedade em família, a sociedade construída com esta base muito clara da palavra de Deus, em que Deus cria o homem com o propósito de glorificá-lo, exaltá-lo, honrá-lo através da relação familiar, e ele cria uma mulher como auxiliadora que lhe seja idônea aí no sentido de que esteja ao seu lado, que esteja lá para lhe auxiliar, uma auxiliadora capaz a sua igual, como se fosse uma igual, né? A gente sabe que é mantida as diferenças pontuadas, como a escritura vai apresentar, mas aí no sentido de ser igual, no sentido de ser humana, né? No caso, é humano, né, que está ali. Então, essa é a distinção muito interessante colocada na escritura. E o capítulo, e o elemento, o terceiro mandato, é o mandato espiritual. Lá em Gênesis capítulo 3, versos de 8 a 11, é nos dito que o Senhor Deus vinha falar com o homem pela viração do dia, e a gente conhece toda essa cena, todo esse cenário, onde Deus pergunta para o homem onde que ele estava, e ele disse, olha, eu ouvi tua voz, corri e me escondi porque estava nu. Quem foi que disse que você estava nu? Então, todo o processo que você tem dentro da estrutura da criação, você está ligado a esses três mandatos. Então, a relação familiar começa na primeira obediência aos mandatos da criação. Cultural, o homem precisa trabalhar, formar-se e ter uma boa estrutura para manter a ordem e manter a ordem da criação e manter a criação como funcional. Nesse processo, esse homem é chamado ao casamento, porque Deus cria o casamento para o bem deste homem e para a glória dele. Primeiramente para a glória de Deus e, por fim, para o bem do homem. E o mandato espiritual, que é o momento em que o homem tem culto, adoração e louvor a Deus, que deve ser prestado devidamente a Deus somente. Agora, como a relação pactual familiar é demonstrada também? Não apenas na obediência aos mandatos da criação, mas também cumprindo as exigências da aliança no lar. Por exemplo, a prática do culto doméstico, Deuteronômio capítulo 6, versos 6 a 7, nos dito que devemos inculcar no coração dos nossos filhos, né, andando, caminhando, falando pelo caminho e tudo mais, a lei do Senhor. Eu preciso inculcar na mente dos meus filhos a lei do Senhor. Isso aqui é a prática remota do culto familiar, do culto doméstico, do culto essencial à família. A família cristã precisa voltar a praticar o culto doméstico. Aqui no canal nós vamos trazer uma série de estudos também, depois dessa série aqui, vamos fazer uma série de estudos sobre culto familiar. Fique no aguardo que a gente vai trazer uma série de palestras e estudos sobre esse tema, tá bom? Na esfera do lar também, que os nossos filhos são santificados. Nessa esfera do lar, lá em 1 Coríntios capítulo 7, 14, onde Paulo vai argumentar que o marido incrédulo é santificado pela convivência da mulher crente, a mulher crente também é santificada pelo marido incrédulo, ele vai ser de outra sorte, vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então, a santificação dos filhos está baseada, fundamentada dentro da relação pactual familiar, tá bom? Não esqueçam disso nunca.
Isso nos leva agora para as responsabilidades do lar pactual. Por que isso é importante? Porque quando eu tenho o lar pactual, eu preciso entender as responsabilidades que o lar pactual tem. Eu preciso entender o que é o pacto, eu preciso entender qual a relação do lar pactual, né? Então, qual a relação do lar pactual? Mas eu preciso saber quais são as responsabilidades neste lar pactual que Deus traz à existência, né? Eu preciso saber disso. Primeiro, qual é a relação do pai ou do marido-pai, em relação a isso? Primeiro, qual é a responsabilidade que o marido possui ou o pai possui no lar? Qual é a função pactual dele no lar? A primeira função dele, ele deve exercer a liderança espiritual do lar. 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, é nos dito que o homem é feito para ser cabeça da mulher. Então, o homem é feito para ser cabeça da mulher. É ele que governa o lar, é ele que exerce a liderança espiritual, ele que exerce a liderança do lar. Muito bem. Ele deve estar munido de instrumentos para essa liderança piedosa. Porque não adianta ele dizer assim, olha, Deus me fez líder do lar, mas ele não tem instrumentos, ele não tem recursos para exercer essa liderança piedosa, o que é um perigo muito grande. Ele acaba gerando uma ditadura familiar, em vez de ser uma liderança familiar. Ele também acaba gerando um bonachão familiar, em vez de ser um líder pactual familiar. Então, só retroagindo aqui um pouco, porque é para enfatizar isso mesmo, ele deve primeiro praticar o culto doméstico. O Dr. Jobbik nos lembra que o culto doméstico é o fator que determina como as coisas vão no lar. Jobbik, no seu livro Adoração no Lar, publicado pela Editora Fiel. Adão se deleitava na comunhão com Deus. Gênesis capítulo 3, verso 8. Diz lá que Deus ia todas as tardes conversar com a coroa da criação, que é o homem. Mas Adão desobedeceu a Deus, transformando a alegria da adoração e da comunhão com Deus em medo, temor, culpa e alienação. Aí você tem aí o caso aqui, é o Bick relembrando isso. Que Adão, ele quebra, ele rompe essa questão da adoração familiar, do encontro com Deus no lar, por causa do seu pecado, da sua desobediência. Às vezes nossos lares são fragilizados, são enfraquecidos, são quebrados, porque falta em nós essa dinâmica, falta em nós essa verdade, né? Ok? A responsabilidade patriarcal no culto doméstico também é singularmente apresentada em Jó capítulo 1, versos de 1 a 5. Você deve lembrar nesse texto que Jó, ele levantava-se de madrugada, oferecia sacrifício em nome de cada um dos filhos dele, porque ele dizia assim, talvez um dos filhos tenha pecado contra Deus no coração deles. A função patriarcal do marido e do pai é de singular importância na vida da família quando se pretende promover uma espiritualidade verdadeira, uma espiritualidade autêntica por meio do culto familiar. Então, quando eu quero que minha família seja de fato nutrida, alimentada, eu preciso exercer essa função patriarcal como marido em relação à esposa. Eu vou falar sobre isso quando a gente chegar na palestra, na nossa aula sobre o marido federal. Eu vou trabalhar especificamente sobre isso. Aqui eu só vou dar um lampejo. E também a questão de ser pai em relação aos filhos, promover isto com os filhos também, ok? É claro que aqui eu estou focalizando os elementos fundamentais dentro das responsabilidades de cada personagem do lar, de cada personagem da aliança. Mas aí essa prática pode ser feita também, tanto pela mulher quanto pelo homem, ok? De modo particular, o culto familiar tem que ser conduzido pelo homem, ok? O sacerdote é um intercessor que representa o povo diante de Deus, né? Deixa eu botar aqui. O sacerdote é um intercessor que representa o povo diante de Deus. O profeta, de forma muito simples, é o instrutor do povo na verdade de Deus. Esta é uma das funções principais do marido. Deus deu ao marido a responsabilidade de purificar a sua mulher na água pela palavra, Efésios capítulo 5, verso 26. De ensinar com diligência a lei de Deus aos seus filhos, Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, e de criá-los na disciplina e na instrução do Senhor, Efésios capítulo 6, verso 4. Essas referências bíblicas que eu menciono aqui apontam exatamente para esta realidade. Nós precisamos cuidar da nossa esposa, precisamos cuidar dos nossos filhos e precisamos criar todos debaixo da instrução e disciplina do Senhor. E aí ele deve treinar seu filho na verdadeira masculinidade bíblica. Esse é um outro ponto que a gente precisa discutir na igreja. Parece que a igreja ela perdeu o contato de que o homem ele deve treinar os seus filhos a serem homens, né? É um problema sério.
O pai deve treinar seu filho para ser homem. O homem que anda pela fé, que confia nas promessas pactuais de Deus, que age como Deus quer em sua palavra. Como um pai pode treinar o seu filho numa masculinidade bíblica? Primeiro, ele precisa compreender o prazer que é possuir um filho homem. Precisa entender o prazer que é ter um filho homem. Devemos aplicar a disciplina sobre quando necessário. Do contrário, estaremos não mostrando amor, mas desprezo para com os nossos filhos, né? Aí o Douglas Wilson, mais uma vez, no seu livro, Futuros Homens. Aqui, gente, a disciplina é conhecida como formativa ou como corretiva. É uma espécie de missão de resgate. Provérbios capítulo 3, verso 12, fala de que nós devemos disciplinar os nossos filhos, comparado exatamente com Hebreus capítulo 12, versos 5 a 6. Se eu estou sem disciplina é porque eu não sou filho, sou bastardo e não sou co-participante das promessas pactuais. Assim, Provérbios capítulo 3, verso 12, é nos dito que eu, como pai, devo disciplinar o meu filho para que, de fato, ele seja resgatado. A missão de resgate é isso. O meu filho está caminhando errado, eu tenho que discipliná-lo, chamá-lo a atenção, repreendê-lo, discipliná-lo com a palavra de Deus, com a vara se necessário, mas discipliná-lo. A disciplina também consiste em elogiar ao filho pelos seus bons feitos. Provérbios capítulo 23, versos 24, Provérbios 23, Provérbios 24, Provérbios 25, Provérbios 29. Você precisa também, a disciplina não é apenas você corrigi-lo, mas também você estimulá-lo. Você dizer, olha, meu filho, que bom você aprendeu isso, que bom, meu filho, você obedeceu isso, que bom, meu filho, você está crescendo. Isso aqui é importante ser feito porque às vezes nós ignoramos isso na prática piedosa como pais de filhos homens, tá, gente? Não discriminando o uso das mulheres, mas porque eu estou olhando para a liderança, tá, gente? Estou falando de liderança masculina, liderança bíblica, ok? Um outro ponto importante é que este marido, pai, ele conduz a sua família e filhos ao culto público. Nos dias ordienos, não vemos mais famílias inteiras ocupando o banco das igrejas. A aliança pactual do pai ou do esposo também implica que ele deve conduzir a sua família à adoração pública. Os adultos e os bebês devem participar do mesmo culto. E aí, gente, é muito complicado isso aqui, rapaz. Isso é muito difícil. Você chega em igrejas evangélicas, igrejas cristãs, igrejas protestantes, igrejas presbiterianas da minha denominação, e você vê crianças sendo tiradas do culto, levando para um cultinho, para um culto diferente, porque parece que Deus fala de maneira mais especial com elas naquele cultinho. É um problema sério. O pastor Reed, no seu livro O Berçário do Espírito Santo, né, diz o seguinte: se a igreja é a mãe do cristão, então o culto público é o seu berçário. A gente precisa entender isso, porque infelizmente a igreja evangélica brasileira tirou os filhos dos crentes do batismo e tirou os filhos dos crentes do culto. O que é terrível, Então, a gente precisa resgatar esse princípio bíblico estabelecido na palavra de Deus das crianças participarem do culto público junto com os adultos. Tá? A nossa tarefa como pais pactuais é levar nossos filhos à casa do Senhor. Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora, é interessante aqui, gente, porque eu amo minha família e quero levar meu filho a uma igreja, mas eu quero levar a qualquer igreja. Eu vou levar uma igreja não bíblica, uma igreja que não ensina a palavra de Deus. Uma igreja, você está matando a sua família. Você sabe que é uma igreja bíblica, porque você não concorda com um aspecto aqui e acolá. Deixa de levar sua família para uma igreja bíblica, para estar numa igreja falsa, num falso ensino, numa falsa doutrina, num falso ensinamento. Isso é terrível, igreja. A gente precisa acordar para isto. Os nossos lares são preciosos demais para entregarmos a qualquer pastorzinho que quer ensinar qualquer coisinha para a gente. Essa prática saudável está presente nos Salmos, de fazer com que as crianças façam parte do culto. Salmo 78, versos 3 a 5, vai falar sobre essa participação da criança no ato litúrgico, no momento litúrgico, onde Deus introduz a criança também no culto. E é importante a gente ter isso em nossa mente. Vamos dar uma olhada aqui no Salmo 78, versos de 3 a 7. Deixa eu virar aqui a Bíblia. Vamos até a Escritura Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática.
e vamos ver o que é que ela nos ensina sobre esse aspecto. Salmo 78, eu passei aqui. Deixa eu voltar no Salmo 88. Passei 10 salmos. Salmo 78, isso aqui, pronto. Salmo 78, versos 3 a 7. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as suas maravilhas que ele o fez. Ele estabeleceu um testemunho de Jacó, instituiu uma lei em Israel, ordenou aos nossos pais que transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos. Então, a ênfase salmódica, né, aqui, a ênfase do salmista Asaf, é que os filhos precisam conhecer a lei de Deus, a palavra do Senhor. Aí, não, mas lá nem os curtiam lá, então ali você vai falar na linguagem do nosso filhinho, eu vou falar na linguagem do filhinho, pastor, eu vou falar com ele, falando lá daquele jeitinho. Não. O Deus do adulto é o Deus da criança. Entendam isso, né? É claro que há casos que você precisa ter um berçário na igreja, né, em termos de criança, mas um berçário que dê acesso à mãe, os pais, a participarem também do culto, né? Há igrejas que criam sala para berçários. Berçário é crianças que estão de peito, amamentando e tal, essas questões. E aí tem uma sala com o áudio da pregação na sala, a tela, a frente da porta de frente é todo de acrílico para você poder assistir o culto, estar participando daquele momento de culto. Mas não há na Escritura nenhuma indicação que tem que tirar as criancinhas do culto para ter um culto especial para elas. Não há nenhuma indicação nas Escrituras para isto. A outra questão que a gente precisa entender que os pais devem fazer para com os filhos serem homens é que eles precisam aprender a aplicar os 4 P's, ok? Os nossos filhos precisam aprender essas 4 coisas essenciais. Aqui eu aprendi com aquele Voddie Baucham, né? Voddie Baucham, daquele livro lá, o que ele deve ser se quiser casar com minha filha, publicado pela leitura Monegismo. A primeira coisa que tem que ser é pai. A primeira coisa que você tem que ensinar para o seu filho é que um dia ele vai crescer, ele tem que ser pai. Ele tem que ser melhor que você como pai. Ele tem que ser um pai exemplar, um pai excelente, um pai que cuida dos filhos, que cuida das filhas, né? Vamos ver aqui. Jeremias 26, verso 6. Eu acho lindo esse texto. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações. Aqui, de fato, o salmista, o profeta lembra que quando a igreja ela não olha para as famílias, né, para os filhos como um pai, né, Deus ele coloca a nós essa tarefa importante. Ele mandará maldição sobre aquelas famílias que não oram, que não ouvem sua voz, que não se convertem nos seus caminhos e suas maldades, que não escutam e não ensinam a sua palavra. Então ele vai trazer exatamente o castigo sobre as nações, mas fará com que esta casa, esta família seja como Siló, um local de acolhimento, um local que acolhe, um pai que acolhe os filhos, um pai que de fato trabalha isso. Então primeiro ele tem que ser pai. Ele tem que cuidar da sua família, ele tem que cuidar do seu lar, ele tem que cuidar da sua esposa. Isso é importante. Ok? A outra característica dele, do próximo P, é que ele tem que ser protetor. Os filhos, homens, devem ser protetores das mulheres, considerando a mulher como o vaso mais fraco, 1 Pedro capítulo 3, verso 7,
Homens protetores das mulheres, como nós vemos na Escritura como um todo, Deuteronômio capítulo 20, verso 7, Deuteronômio 24, verso 5, Josué 1:14. Onde havia conflitos de guerra, onde havia conflitos bélicos, as mulheres eram preservadas de não irem à guerra, senão os homens iam lutar por elas, iam defendê-las, iam trabalhar para que elas tivessem sido protegidas, que elas fossem protegidas. O ensino de Paulo também é claro, em Efésios capítulo 5, verso 25, que o marido deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. A mulher deve ser protegida por um homem, não o contrário. São os homens que protegem as mulheres e não as mulheres que protegem os homens. Terceiro elemento importante que você precisa ensinar a seu filho é que ele deve ser provedor. Como ensinar isso aos filhos? Ensiná-los sobre a dignidade do trabalho, esse é o papel. Então, a primeira coisa é você ensinar seu filho a trabalhar. Levantou cedo, ele acordou cedo, pega ele, leva ali, porque quanto é que tem 4 anos, 5 anos, meu filho vai fazer 5 anos, pega ele, pega uma sacolinha de lixo, dá ele, dentro das condições de forças dele, e faz com que ele leve para fora, ensinando ele o dever do trabalho, a dignidade do trabalho, ensinando ele a trabalhar, a amar o trabalho. Né? Hoje vivemos uma geração de crentes preguiçosos, de filhos preguiçosos, de uma igreja preguiçosa. A igreja não pode tolerar os preguiçosos, está lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 20, diz lá que se alguém não quer trabalhar, também não coma. Isso é muito claro, a igreja não deve apoiar, abraçar o preguiçoso, porque um filho preguiçoso é vergonha para os pais. A preguiça é condenada na Escritura, conforme nós aprendemos em Provérbios capítulo 6, versos de 6 a 11. Ali é nos dito que devemos olhar para o caminho da formiga e ver como ela é diligente, como ela trabalha, como ela se esforça, e isso é importante, né? A Bíblia ensina que a preguiça permanece sendo sempre uma desgraça, diz o Douglas Wilson no seu livro, mais uma vez mencionado, Futuros Homens. E também ele deve ser um pastor, como nós já vimos lá em Jó capítulo 1, versos de 1 a 5 e Efésios capítulo 5, versos 22 a 26. Essa passagem será explorada em detalhes na nossa última aula sobre esse tema liderança pactual. Ok? Então, esses são os temas que a gente precisa abordar com nossos filhos, ensinar aos nossos filhos. Você, olha, meu filho, você tem que ser pai, você tem que cuidar dos seus filhos, você tem que zelar, você tem que ser mais pai do que eu fui, você tem que proteger a mulher, a sua irmã, as mulheres você precisa proteger, você não é um caçador voraz. Né? Há muito falso ensino e um ensino danoso que diz assim, olha, as minhas... quem tiver as suas cabritinhas, amarre as suas cabritinhas porque o meu bode está solto. Como se fosse uma vantagem você ensinar ao seu filho a ser um pegador. Isso é pecado. Isso é contrário à lei de Deus. Isso é contrário ao Evangelho do Senhor Jesus. Precisamos mudar isto. É importante. Ok? E ser também provedor. Eu vejo mulheres cristãs se relacionando com homens preguiçosos, que não amam o trabalho, que não querem trabalhar, que não querem sustentar o lar, a família, vivem como gigolôs, dependendo das mulheres. Isso é terrível. E por fim também, pastor, ele precisa cuidar da alma, do seu lar, da sua esposa, dos seus filhos. Muito bem, segundo, consideremos aí o papel da esposa, né? Qual é o papel da esposa mãe? Ela precisa seguir a liderança amorosa do marido, ela precisa também ser educadora dos filhos, então ela precisa seguir a liderança do marido e ela precisa educar os seus filhos. As responsabilidades pactuais dos filhos. Qual é a responsabilidade pactual do filho? Veja bem. A mãe, ela precisa seguir a liderança do marido. Ela também precisa educar os filhos, auxiliar no trabalho da educação. Então, como é que faz isso? Aí vem para a questão das responsabilidades dos filhos. Os filhos possuem suas responsabilidades no pacto. As obrigações pactuais são ignoradas quando se assume a pressuposição não bíblica, né? Tipo, a ignorância e a preguiça. Então, meu filho não sabe, então deixa quieto. Meu filho não pode, então deixa quieto. Onde se estabelece que o jovem no nosso tempo sabe mais do que anos anteriores de obediência a Deus e a sua palavra. Isso é uma mentira. Provérbios capítulo 22, verso 15. Vamos ver aqui, Provérbios 22, verso 15. Olha o que diz o Provérbios 22, 15. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a disciplina a afastará dela. Então, essas questões de ignorância, estutícia e preguiça, elas são tratadas com a vara. A disciplina. Não há para onde correr. Então, a questão é,
Eu preciso enfrentar essa presunção de que o jovem hoje sabe. Tem jovem assim, tem jovem que lê uma gotinha de literatura e sabe que sabe um oceano. Tem jovem que vai para o YouTube e acha que sabe mais que os pais. Olha onde chegamos, né? A que ponto chegamos. Isso é presunção, isso é vanglória. E como enfrentar essa questão? Como enfrentar essas coisas? Primeiro, apresentando que a desgraça, né, é uma preguiça na vida do homem. Primeiro, a preguiça produz a não continuidade. O filho começa a trabalhar bem e a produzir, mas depois cai de produção e por causa da sua preguiça. Provérbios 21, verso 27, é um livro que todo mundo deveria ler, esse livro aqui, Provérbios 21, 27. Diz assim: o sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo com indignação. Acho que peguei o texto errado. Eu acho que eu peguei aqui o texto errado. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Verso 17. Verso 17. 21, 17. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Então o cara gosta de curtição, o cara gosta de festa, o cara gosta dessas coisas, dessa badalada, dessa vida badalada. Meu negócio agora como é que chama aqui? O pessoal chama de balada. Agora o negócio é balada, então nós vamos pra balada, vamos passar aí na balada, vamos curtir a noite, né? Verso 25 diz lá: o preguiçoso morre desejando porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Então ele morre desejando, né? Provérbios 21, 25 ali também. O preguiçoso morre desejando porque suas mãos recusam a trabalhar. Ele quer, nossa, eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria aquilo outro. Rapaz, você já notou que você só pensa em querer alguma coisa quando você não tem dinheiro? Ou quando você não está trabalhando? É terrível. Também a preguiça, ela gera desculpas na vida do filho. O filho preguiçoso sempre tem desculpas para não trabalhar. Provérbios 22, verso 13, olha a desculpa que o cara dá aqui, ó. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Ou seja, eu não vou trabalhar, então porque tem um leão. Ele mente, ele diz, né? Então é complicado. E também a preguiça na vida de um homem provoca irritação. A preguiça sempre provoca irritação nos outros. Provérbios capítulo 10, volta aqui tua Bíblia, né? Volta a Bíblia, capítulo 10, verso 26. Provérbios 10, 26, eita. Peraí, deixa eu voltar aqui. Provérbios 10, 26. Diz assim, como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é um preguiçoso para aqueles que o mandam. Tá lá mandando o cara, vai. Você fica com tanta raiva, com tanta irritação, porque você mandou e fulano não foi. Também a preguiça, ela gera acomodação, gente. Acomodação. Provérbios 19, verso 15. Diz assim, a preguiça faz cair em sono profundo e o ocioso vem aparecer de fome. Aí, capítulo 13, verso 4. Vamos lá, Provérbios 13, verso 4. Verso 4, né? É isso mesmo. Verso 4 diz assim: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Ok? Então, é isso que a gente tem aqui, né? Gera acomodação, a preguiça liquida todo o interesse que você tem em alguma coisa. Douglas Wilson nos lembra que a preguiça não é descanso, né? Eu estou de férias. Você está trabalhando? Não, eu estou de férias. Férias forçadas. Estou aqui me preparando para trabalhar mais. Então, não é descanso e também não é preparação para trabalho. A preguiça é somente preparação para mais preguiça. Pode notar que quando um jovem não trabalha, quando um homem não trabalha, ele é puramente preguiçoso.
preguiçoso mesmo, preguiçoso mesmo. Ok? E aí nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado da nossa aula. E a implicação de tudo que nós ouvimos, de tudo que nós vimos e tudo que nós aprendemos aqui é o seguinte: o lar pactual precisa ser liderado por um homem que compreende o seu papel no lar, compreende o seu papel nas esferas de liderança espiritual, liderança física, liderança econômica, e também o papel fundamental da mulher como auxiliadora nesse lar, e o papel dos filhos em serem obedientes aos pais, e de modo particular os homens em serem corajosos, diligentes para o trabalho e honestos no procedimento. Deus possa ter graça sobre a sua vida, que nós voltemos no nosso próximo encontro. Nosso próximo encontro nós vamos continuar estudando sobre liderança pactual, então aguarde a nossa próxima aula. Deus abençoe, Deus tenha graça a todos vocês. Amém.